Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês aqui no canal. Desta vez eu tenho o prazer de receber uma pessoa aqui que é faixa preta de jiu-jitsu e um profissional formado de psicologia para dissecar e comentar sobre alguns mitos que existem no alto rendimento sobre cuidado da saúde mental. Cássio, meu amigo, muito obrigado por ter topado o convite de estar aqui no canal falando um pouco sobre isso. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, cara, a oportunidade. E é um assunto que, sem dúvida, é mais do que necessário a gente falar diariamente na nossa comunidade. O cuidado em saúde mental e alta performance no jiu-jitsu é algo novo, né? Nas demais modalidades, esportes que já são modalidades olímpicas mais antigos, é comum todo atleta de alto rendimento ter um psicólogo para chamar de seu. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre os benefícios disso. Vamos lá, Cássio, seria que você falasse um pouco quem é o Cássio Zanon e como você chegou até aqui para trabalhar com psicologia e jiu-jitsu. Bom, Vitor, o primeiro diploma que eu tive na minha vida, né, foi o diploma de faixa preta, e há bastante tempo eu já tento viver do jiu-jitsu, me dedicava a servir o outro como professor, dando aula para criança e tudo mais, e aí fui buscar estudar para conseguir ser um faixa preta diferenciado, e no meio desse caminho conheci a psicologia do esporte, também competia, e o mental para mim sempre foi uma dificuldade muito, muito grande. E aí, assim que eu consegui me tornar faixa preta e depois psicólogo, começaram a ter esse movimento onde atletas começaram a buscar esse cuidado em saúde mental para estar estando, né, não só bem dentro dos tatames, mas na vida também. E, poxa vida, associar, né, a teoria cognitivo-comportamental, os estudos de neurociência, trazer essa prática baseada em evidência científica para a performance no jiu-jitsu, cara, tem sido muito legal. E aí, Vitor, tenho tentado, cara, me tornar um especialista do jiu-jitsu, né, pelo fato de também dar aula, de competir, de ser professor. Então, hoje, tenho tido a oportunidade de me dedicar 100% ao público do jiu-jitsu. Então, a gente está nessa luta aí de tentar promover a saúde mental sempre junto com a alta performance. Primeiro de tudo, é sempre bom ter profissionais como você na comunidade do jiu-jitsu, porque por anos a gente levou o jiu-jitsu. Eu digo a gente e a comunidade num todo, né? A gente chegou à grandeza que a gente está no momento, que daqui a 2 anos vai estar muito maior do que é hoje, e ninguém nunca falou sobre o cuidado mental. Então, o lutador sempre teve que criar aquela casca grossa de que ele não sentia nada. Mas Sim. ele não era o atleta não é um super-herói, ele é um ser humano, ele pode ser o mais brabo de todos, os que ganham mais medalha, ele sente medo de falhar, ele sente medo de não performar. Não há ninguém publicamente a gente vai ver poucos campeões falando sobre isso, mas a gente sabe que muitos campeões têm medo, eles ficam com medo, eles sentem medo. Então, qual foi o maior mito que você encontrou quando você chegou no jiu-jitsu? Você tem essa mesma percepção que alguns atletas têm esse receio de falar da parte mental, desse cuidado? Não, sem dúvida, muita gente tem receio e o que desperta muitas das vezes esse cuidado, Vitor, tem bastante atleta na comunidade do jiu-jitsu que literalmente tem assim, uma mente inabalável, o cara não sente ansiedade pré-competitiva, ele não sente literalmente medo de lutar, e aí o atleta que traz essa característica que é quase um super-herói, tem muita gente com a mente forte, ele encontra na saúde mental um suporte para conectar questões da vida, estresses, poxa, o nosso dia a dia, a gente vive hoje num mundo hiperconectado, a gente tem excesso de tecnologia, tudo é muito acelerado, a gente sofre um pouco de ansiedade, e aí esse atleta que tem a mente muito forte, ele usa esse suporte de saúde mental para poder estar ali se conectando e se cuidando. Porque o legal do jiu-jitsu é que o atleta, ele é um casca-grossa, ele tem a faixa preta, mas por trás dele é um ser humano que tem ali os seus pilares de qualidade de vida, família, sua vida social, a parte financeira, a parte espiritual, a parte mental. Há uma vida literalmente por trás do faixa preta. E aí, quando ele consegue estar bem fora do tatame, o tatame é e sempre será uma extensão, não tem como a gente separar o atleta e a pessoa. No jiu-jitsu não tem jeito. Se você quer atingir um novo nível de performance, você precisa estar bem dentro e fora do tatame. E aí, quando o atleta de alto nível vai ter a oportunidade de performar contra outro atleta de alto nível na prática comparativa, o mental faz muita, muita diferença, porque os dois estão em elevado nível técnico, em elevado nível físico, nutrição também top de linha, então o mental acaba sendo o divisor de águas. E, Vitor,
A grande maioria das pessoas sente, sim, ansiedade, medo, se compara, às vezes personaliza o adversário, mas tem também esses atletas que eu usei o exemplo primeiro, né? Que tem a mente realmente muito boa, que chega a assustar a gente que trabalha com eles, porque a gente fala, pô, a sessão com essa pessoa não sente medo, não sente ansiedade, mas usa o espaço da psicoterapia, tendo um profissional que pode chamar, pô, esse é o meu psicólogo, que qualquer coisa que eu precisar, ele está do meu lado para demandas da vida e do tatame diariamente. Então, trabalhar como psicólogo do esporte, Vitor, acaba tendo que me proporciona a necessidade de ser um profissional completo, porque eu preciso saber lidar com demandas de relacionamento, com demandas de ansiedade, da vida, de saúde mental como um todo. E saber tudo de neurociência aplicada ao esporte. Então, é maneiro. Assim, a gente acaba fazendo um trabalho 360 graus, a gente enxerga o atleta como um todo. Planeja o período pré, durante e pós-competição e também enxerga a carreira dele para que ele tenha longevidade, saúde mental, para que ele consiga se sentir bem, enfim. E ter um momento também de se desligar, um momento de trabalhar, a gente conseguir entregar plenitude de vida para ele a médio e longo prazo. Verdade. E esse é um conceito bom de se abordar, né? Por que você acha que por muitos anos, agora a gente vê coisa pouca, né? Ainda, né? Tem muito atleta que eu conheço, você conhece, que ainda cria essa casca de ter medo de se cuidar, ter um psicólogo. Mas falando sobre alto rendimento e aliado para a vida, que toda pessoa tem que ter um cuidado com a saúde mental, pela essa correria que a gente vive, mundo de internet, a gente consome muita coisa muito rápido. Por que na sua visão, os atletas criam essa casca de ter um receio de talvez fazer até uma consulta? Eu digo isso porque, às vezes, quando você vai conversar com uma pessoa e você fala para ela assim, olha, seria legal você se cuidar com um psicólogo, ela já acha que a gente tá falando que ela é doida, eu não tô doido. Eu digo por experiência própria. Eu já fiz acompanhamento por um longo tempo e no primeiro momento eu me senti assim, tá doido, eu tô maluco, vou fazer isso. Então eu queria saber por que você acha que os atletas pensam dessa forma, Cássio? Ô, Vitor, isso vem do mundo, né, cara, do senso comum da nossa sociedade. Eu também tinha essa visão. Eu fui muito resistente até o período da minha vida que eu comecei a fazer terapia e isso me fez tão bem que anos depois se tornou até minha profissão. E, poxa, a gente teve esse aprendizado, né? O social entregava isso pra gente. Existia, ainda há muito desse estereótipo de que, psicólogo é coisa de doido. E aí, cara, são só as pessoas mesmo da comunidade do jiu-jitsu, como qualquer outra modalidade, que vem da vida mesmo com esse tipo de pensamento. E é legal porque a cada novo atleta que eu inicio o trabalho, a galera fala, cara, isso é muito bom, eu queria ter tido isso há mais tempo. O que acontece, Vitor, que é um outro cenário que a gente não pode negar, é um trabalho individualizado, feito no 1 a 1 e personalizado para cada pessoa. Cada pessoa tem uma jornada, um manejo, um atendimento. Isso tem um custo, sabe? E a gente não pode negar esse fato. E o fato também do jiu-jitsu estar se profissionalizando, os atletas estão começando a ter apoio de patrocínio para custear o cuidado em saúde mental, estão começando a ter premiação nos eventos, a coisa está melhorando. Então está sendo assim um mix de coisa. O preconceito, Vitor, pós-pandemia, ele caiu muito, porque a pandemia foi um grande alerta para cada um nesse momento de isolamento para falar, caramba, existe a saúde mental, isso é real, preciso me cuidar, e foi um grande alerta do mundo. Então a psicologia cresceu demais com a pandemia e, poxa vida, nem acho que é uma particularidade do jiu-jitsu, não. Infelizmente, o mundo todo olhava para a psicologia dessa forma, e aí até o nascimento da psicologia, né? Foi pós-Segunda Guerra, veio aquele momento de dificuldade no mundo e cresceu, veio a pandemia, momento de dificuldade no mundo e a psicologia cresceu. E aí, conforme a cada dia que passa, as competições, o nível de concorrência aumenta, o reconhecimento também, então a equipe multidisciplinar está sendo cada vez mais valorizada e os profissionais estão buscando um atendimento 1 a 1, individualizado, personalizado, para realmente fazer diferença. Tem sido, assim, um momento, cara, bem legal mesmo na nossa comunidade relacionado à saúde mental. Dos atletas que você cuida hoje, Cássio, qual foi o maior problema que você identificou no quesito parte mental dos atletas que lutam, que competem, que estão nesse estresse mental? Para o pessoal que está assistindo a gente fala dessa forma, um estresse mental, porque existe, quando você diferencia de hobby para competição, onde você tem que ter números, resultados, tem muitas câmeras vendo você, pessoas,
mídia te entrevistando, então isso tudo gera uma pressão. E se você não souber lidar com isso, a tua performance cai. Então, antes de a gente entrar mais assuntos que envolvem performance, eu queria que você explicasse um pouco por que essa pressão, às vezes, que o atleta sente e não sabe lidar, vai diretamente com uma explosão na performance dele e a gente vê aquele atleta abaixo de 50% do que a gente conhece ele. Então, às vezes, chega a você ver assim, cara, hoje ele está irreconhecível. A gente vê muitos casos assim no MMA e agora vendo no jiu-jitsu também. O que acontece, Vitor? A gente fala que no dia da competição é 90% mental e 10% físico. Mas o que está por trás dessa fala? É que se você fizer uma preparação física na manhã e você lutar à noite, ela não vai te render nenhum benefício. E o ambiente sensorial, o estímulo, como você falou, câmeras, expectativa, muita gente assistindo, aquela coisa toda que a competição entrega, não tem como simular esse ambiente com tanto estímulo sensorial e pressão e expectativa no treino. Então, o mental, cara, ele acaba sendo muito útil como um todo, mas particularmente nesse dia é um divisor de águas, porque fisicamente todos estão prontos. E um dos maiores medos e queixas comuns, ou então demandas, o motivo que a grande maioria dos atletas procura hoje tem sido a personalização de adversário, porque a cada dia que passa tem surgido times no jiu-jitsu e essas bandeiras estão refletindo peso. Exemplo, eu vou lutar com um atleta que é da Dream Art, eu vou lutar com um atleta da Fight Sports, eu vou lutar com um atleta da Atos, vou lutar com um atleta da OJ dos Mendes. Então, as pessoas, elas precisam ter todo um suporte mental, porque a gente acaba tendo traços da nossa personalidade, da nossa história de vida, onde a gente se compara um pouco com o outro, onde a gente engrandece o outro. Ninguém é perfeito, Vitor, então a gente precisa trabalhar a nossa autoestima. Então, são milhares, cara, de condições, de possibilidades. Mas essa questão de se sentir não melhor, mas também não pior do que o outro é muito útil para que você possa focar em fazer o seu jogo, em ter sua saída de luta, em impor as suas técnicas, para que você lute apenas contra o oponente, não contra o oponente, contra o professor, contra a equipe, contra o peso ou contra o histórico dele. Então, acredito que essas demandas relacionadas à autoestima, a lidar com a ansiedade pré-competitiva e também com a expectativa e o profissionalismo envolvido, porque hoje eu tenho tido a oportunidade de caminhar com atletas que já são assalariados, não só por marcas, né, mas também por times. Então, poxa, isso é um nível de profissionalização extremo, porque eles assinam contratos para eventos de luta casada, eles têm expectativas, por exemplo, a gente está tendo a oportunidade de caminhar com algumas pessoas que vão lutar o ADCC, e aí se eles ganham 1, 2, 3 lutas, até uma luta lá, a vida deles, profissional como atleta, pode mudar para sempre, positivamente. Exatamente. Então, a carga de expectativa é enorme. E uma vez que eles estão no aqui e no agora, no momento presente, eles têm que ficar lidando com esse excesso de futuro, e aí vem de algumas vezes alguma comparação do passado, então fica literalmente um caminhar numa corda bamba ali, e aí a gente, quando psicólogo, chega junto para estar lado a lado, para dar uma escuta sobre sigilo ético profissional, uma escuta ética, e, ajudar. Literalmente o atleta se organizar junto com o time, enfim, e fazer acontecer, né? Fazer a história, buscar o sonho, e o principal, conseguir, né? Poxa, o seu sustento, conseguir se organizar na vida com a arte suave, que é o sonho de tanta gente. Cássio, a gente está na semana do Campeonato Brasileiro. Se você pudesse dar um conselho agora para um atleta que vai lutar na faixa preta, na faixa marrom, roxa, eu não digo azul, que azul ainda a pessoa não sabe realmente se ela vai querer seguir no jiu-jitsu, então ela leva mais como um hobby ali. Mas na faixa roxa a gente já vê quem quer se dedicar e seguir carreira, você vê que o nível fica bem diferenciado. Qual é o conselho que você daria para o atleta hoje que vai lutar essa competição, tendo em vista que você teria pouco tempo para cuidar dele? Qual é a forma que você apresentaria a psicologia para ele e o cuidado mental? Vitor, sempre começo apresentando a teoria do flow. O flow é uma palavra muito popular no mundo do esporte hoje, mas é uma teoria científica mesmo, criada por um psicólogo, né? E aí, digamos que ela tem dois extremos. Tem um gráfico aonde, se o atleta sentir que aquela competição, aquele desafio está muito acima do nível dele, a ansiedade pré-competitiva bate pesado no atleta, ele fica sob tensão, porque o psiquismo dele sente, caramba, eu vou lutar um evento, eu não me sinto tão pronto. E já a parte de baixo do gráfico do flow
é aquele momento onde o atleta ele se sente acima da modalidade e ele pode dar uma desligada e dar zebra. Então, a gente busca um ponto de equilíbrio. Para quem está se sentindo muito ansioso, a gente trabalha o foco no processo. Estar com a cabeça boa, esperançosa, olhar para o ano como um todo, olhar para a oportunidade de estar lutando um evento bom, um evento de expressão, um evento que faz parte do Grande Slam, a olhar para todo o calendário dele anual, tudo para desconstruir um hiperfoco caso ele está sofrendo de muita ansiedade. E se for um atleta que está dentro de uma sequência sinistra de resultado positivo e ele está hiper confiante em te identificar que a guarda está um pouquinho baixa, a gente traz ele para aqui, para agora, para mostrar que no jiu-jitsu é uma luta de cada vez, salvo chave de 3, né? Ou a regra do Abu Dhabi, onde há repescagem, perdeu é chuveiro. Então, toda luta é uma final, toda primeira luta é importante, tem que estar ligado, uma vez que, poxa, é um evento do Grande Slam que pode trazer várias outras recompensas, muito além de uma medalha. É uma pontuação no ranking que pode colocar numa chave melhor, no Pan-Americano, no Mundial no Gi, no Europeu no Gi. Enfim, a gente começa a olhar como um todo e também falar dos outros, né? Porque hoje você vai no campeonato, você faz uma entrevista, você, poxa, é fotografado, você é visto, você cria uma ponte, você cria um network, a gente vai desconectando todo o peso que afeta o atleta e também fala sobre viver o momento, pô. Tem gente que vai viajar, que vai, pô, depois do campeonato, dar uma respirada, fazer um treino, fazer um seminário, conhecer o Rio um pouco. Então a gente vai tirando todo o foco de tensão excessivo, que vai trazer muito pensamento disfuncional, pensamento negativo, e a gente vai organizando o atleta no aqui e no agora. Então, você que tem pouco tempo para se preparar, cara, tenha fé, tenha esperança, olha para o processo como um todo. E você que está vindo de uma sequência sinistra, esquece da sequência, foca no aqui e no agora para jogar esse grande slam aí, top 1 no seu ranking aí, pô, para fazer mais uma história. Cara, você falou duas coisas interessantes. Queria que você explicasse um pouco o hiperfoco e a questão da ansiedade. Foi outra palavra que você usou, hiper, alguma coisa que eu não consegui gravar. Qual a diferença de uma para outra? É um exemplo legal, cara, que o esporte mostrou pra gente. Por exemplo, um time histórico que deu uma desligada. A Alemanha, quando ela fez 7-1 no Brasil, pô, o time e a autoestima dele foi lá em cima. Veio a Copa de 2018. A Alemanha ainda tinha um timaço, mas a Alemanha foi eliminada pela Coreia do Sul na fase de mata-mata. E o que estava por trás disso? A Alemanha colocou o time reserva inteiro para lutar. Então, dentro da psicologia do esporte, a gente utiliza exemplos de várias modalidades. E esse momento onde a Alemanha ela teve um hiperfoco de confiança, onde a autoestima estava muito elevada, ela teve uma estratégia ousada, que foi poupar praticamente o time titular inteiro, achando que o time reserva ia dar conta, mas deu zebra. Foi eliminada. Mas a gente também tem que ver o outro lado. Se ela está muito descansada e a chance de fazer frente com os que a Alemanha jogava principais concorrentes ia ser muito mais alta. E quando a gente fala da ansiedade, os efeitos da ansiedade pré-competitiva, Vitor, eles são cognitivos. Se a gente sente que a gente vai para um desafio onde a gente, poxa, tá tendo aquela sensação de ameaça, de ficar, e se eu perder, o que vão achar de mim, o que meu professor, minha equipe, as pessoas que me veem, as pessoas que me apoiam, com quem que eu vou lutar, aí eu olho, poxa, essa pessoa, talvez ela já ganhou isso, ou talvez é uma atleta duro, e aí esse monte de pensamento, que são só ideias e imagens que surgem na nossa mente, não são verdades absolutas, podem prejudicar muito, muito, muito o atleta. Então, a gente fala também do hiperfoco nas duas esferas do gráfico, quando há um excesso de confiança e quando há pouca confiança. Quando a gente tem, poxa, pouca confiança, a gente precisa tirar um pouco do hiperfoco para distrair a mente, para respirar, para elevar a saúde mental, senão a gente fica o dia inteiro tenso e o nosso corpo vai produzindo cortisol, neurotransmissores mais depressores, hormônios não tão saudáveis, e aí o atleta, pô, vai só tendo a sua energia cada vez mais afetada, começa a ter pico de adrenalina, pensar na luta toda hora, e aí, como você falou, ele chega lá, ele rende 50%, porque quimicamente o combustível que ele tinha já foi gasto dias antes da competição. Excelente. Tem uma coisa que eu queria muito te perguntar, que eu já presenciei, já vi. Mesmo o atleta treinando muito, ele treina, ele faz o que tem que ser feito, mas no dia da competição, a vontade dele de querer conquistar ou de estar ali reduz muito. Você acha que isso tem alguma coisa aliado com um princípio de depressão, talvez? Como que isso funciona? Por que o atleta perde essa total vontade? Porque eu já vi
casos de atleta fazer um super camp e chegar no dia da competição ele não tá com vontade de estar ali, tá assustado, tá mal, não se toda a confiança que ele conquistou vai zera na hora. Isso tem a ver com o início de uma pré-depressão, Cássio? Sim, quando a gente pensa, Vitor, em depressão, né? A depressão ela é um transtorno mental onde a química, né, do nosso corpo, do nosso cérebro, ela não está uma química viva, uma química de prazer, uma química de qualidade. Então, quando o atleta ele vem fazendo a sua preparação e ele vai queimando muito combustível mental, se ele tiver um mindset que não é coerente com os sonhos e objetivos deles, em que sentido? Se durante ali o período pré-competição, eu vou ficar mentalizando da forma X ou Y, pode ser que ele já chegue no dia fadigado. A gente, Vitor, para quando chegar a hora da competição, a gente precisa ter um estoque de uma coisinha chamada dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que tem muita ligação com motivação e com a vontade de fazer algo. Só que isso, cara, é construído através de balança cognitiva e sistema de recompensa, traduzindo esse monte de informação científica. O atleta ele tem que ter até um querer equilibrado durante o treino, para que ele mantenha a chama acesa no período pré-competição, durante competição, e uma coisa que é muito pouco falada, mas que é muito útil, que ajuda a chegar na próxima competição com vontade, Vitor, é a gente fazer uma análise pós-competição. A gente olhar para tudo que aconteceu, enxergar detalhes que podem ser ajustados, e isso já começa a manter a chama viva. Porque, Vitor, o cérebro da pessoa, no treino, ele tem uma vontade, ele se organiza de uma forma. Mas quando chega ali o dia, que o atleta às vezes tem que enfrentar uma balança, pode ter que desidratar antes, são tantas condições de possibilidades que tiram um pouco do brilho, da magia da coisa, porque no dia da competição, você tem que fazer uma força terrível, tem toda essa pressão que a gente falou, envolve um monte de coisas, são várias condições de possibilidades que passam na cabeça do atleta, isso tira muito do brilho da coisa, às vezes, se a pessoa estiver estressada e fadigada. Então, a gente faz uma avaliação, Vitor, sempre de quimicamente, através de anamnese, de entrevista, como o atleta está. Porque a depressão é essa queda química. Se a gente não está bem, cara, em termos de neurotransmissor, de hormônio, de tudo, fica difícil a gente se organizar, a gente performar. Então, a gente vê muito disso, a fadiga, né? O burnout, às vezes, ali, um pequeno esgotamento, cara, pode afetar muito o atleta no dia da competição. Tem total relação, Vitor. Sua fala foi muito bacana, cara. Cássio, e o que se dá a esse princípio de ter uma depressão de um atleta? Pode ser variado entre se comparar entre resultados ruins ou o atleta também que tem um potencial muito bom, todo mundo já conhece ele por conta desse potencial e mesmo assim ele não está conseguindo performar, então ele acha que já não serve mais para isso. Como que o atleta deve lidar com essas três questões que possam vir na cabeça dele, Cássio? Ô, Vitor, é impressionante, cara, como que a forma que nós pensamos determina como nós nos sentimos e como nós nos comportamos. Da mesma forma que a gente tem que se nutrir com bons nutrientes, com bons alimentos para a gente ter energia, para a gente estar vivo, a nossa mente, o nosso cérebro, ele codifica palavras, ele codifica linguagem. Então a gente precisa ter bons pensamentos e também colocar para dentro coisas de esperança, coisas boas, aquilo que a gente lê, as conversas que nós temos, as músicas, o conteúdo que a gente consome e também o que a gente pensa, como a gente enxerga o mundo e a vida, Vitor. A depressão, ela tem duas formas, né? O esgotamento, qualquer transtorno mental de se instaurar. Uma forma ela é mais vinculada à genética, a pessoa ela nasce com um órgão que funciona daquela forma, e o outro fator que pesa muito é como ela pensa e o que acontece na vida dela. Então, a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga o obstáculo, cara, isso faz total influência. E no jiu-jitsu, Vitor, muitos atletas vêm de uma história de vida difícil. É muita superação. Até o atleta que hoje está muito bem, ele ainda enfrenta muitas lutas diárias. Então, cara, é como se o jiu-jitsu fosse uma modalidade que, mais do que as outras, cara, demanda muito de um suporte mental para o momento que ela está. Onde o atleta, cara, ele tem que ser criador de conteúdo, ele tem que ser influencer, ele tem que estar voando física, técnica, mentalmente, em termos de nutrição, ele precisa de apoio financeiro para viajar para os lugares, para isso, para aquilo. Então, é muita coisa para uma pessoa só. Sendo que nas outras modalidades já desenvolvidas, o atleta ele fica praticamente por conta de só performar. Tem até empresário. Então, poxa, a gente está vivendo, cara, esse mundo onde esse cansaço, esse desgaste é muito comum no jiu-jitsu, Vitor. Verdade, interessante você também falar
o que ao redor, o que cerca o atleta, o que ele faz influencia muito nisso, dessa questão de consumir as coisas. O que você indicaria pré-competição para um atleta que tem uma luta gigante marcada ou vai lutar um grande campeonato que ele não deveria consumir durante essa semana? Se ausentar das redes é uma boa alternativa também? É difícil hoje a gente se ausentar, né? Porque até faz parte do trabalho do atleta, né? Ele tem que estar lá. Mas eu entendi o que você falou. O que a gente faz? Particularmente, Vitor, no nosso trabalho, a gente tem uma plataforma onde eu construí áudios de mindfulness e de visualizações guiadas. Então, diariamente, os atletas executam de 1 a 3 vezes por dia a meditação através desses áudios. E outra coisa que eu indico são boas séries da Netflix, como, por exemplo, a série do Arremesso Final, que mostra ali a trajetória do Chicago Bulls e do Michael Jordan, que é muito legal. Tem um documentário chamado Free Solo, sobre um cara que fez uma escalada sem corda, que é incrível. Enfim, todo documentário vinculado ao esporte, à história de superação, boas bibliografias. A gente tem até um hall que a gente vai indicando, mas um dos que eu mais indico, os dois, na verdade, é o Arremesso Final, que tem na Netflix, e o que tem na Disney Plus, o Free Solo, que, se não me engano, tem na Netflix também. São dois documentários assim que inspiram todo atleta e tem uma mensagem de vida, de positividade, de fé, de esperança, de dedicação. Exato. E, Cássio, eu queria que você... Nessa semana nós tivemos uma grande luta de grappling envolvendo o Felipe Preguiça e o Gordon Ryan. Dois extremos ocorreram nessa luta. O que seriam esses dois extremos, na minha visão? Todo o trash talk que rolou entre os dois, essa resenha, conversa, trash talk para um lado, resposta do outro. Eu queria que você falasse, explicasse um pouco como especialista, assim como o Gordon, como o Conor McGregor, como o Chael Sonnen, que marcou época no MMA, essa questão desses atletas trazer essa batalha mental bem ferrenha, bem tocante mesmo, tocando na ferida do outro adversário, tentando desestabilizar ele. Como é que esse atleta consegue ter uma mente forte, mesmo ele provocando? O que se dá ao fato do atleta conseguir construir esse jogo de trash and talk? Tem uma questão psicológica que possa ser estudada por um adversário para ele saber que isso pode funcionar com um atleta? Ele chega a estudar, não estou falando exatamente o Gordon, mas estou dando o exemplo das pessoas que fazem esse tipo de jogo mental pré-luta. Então, estou dando o exemplo do Gordon, do Conor McGregor, do Chael Sonnen, que fez muito. Como que ele consegue perceber que isso pode afetar? Tem alguma coisa da psicologia que você diz que a pessoa se sente fragilizada por tal coisa enfim, pode afetar a performance dela se você falar publicamente esse jogo e tudo mais? Não, com certeza, pode afetar, né? Até você falou do McGregor, saiu agora na Netflix o documentário dele, que é muito legal também, é super útil. Quem estiver assistindo esse vídeo aí, assiste lá que vai crescer também como atleta, como pessoa. E o que acontece? A gente sabe, né, que a questão do trash talk é muito business, né? Mas toda fala direcionada ao outro, ela nunca vai chegar sem atingir algo. Então, mesmo sendo ali algo meio que combinado, tal, tudo mais, para aquecer, né, afeta um pouco. Porque, poxa, direto os atletas erram a mão nisso. Às vezes toca num assunto de família, às vezes toca num detalhe ali que já estava meio que invisível, mas mexe na vaidade do outro. Então, a gente tenta trazer duas formas de enfrentamento. A primeira, entender que faz parte do business, né? Com toda a comunidade vendo, assistindo para aquecer, faz parte do jogo, né? Tanto fazer quanto receber. E tem atleta que é mais travado, não é tão desinibido, tem até dificuldade de jogar nesse jogo, mas a gente entende que o profissionalismo e a mídia estimula isso, o cara tem que crescer. E, enfim, mas a gente vê ele que ali no dia da pesagem, os dois atletas se cumprimentam, se respeitam e focam na luta, né? No jiu-jitsu a gente vê muito essa questão do fair play. Mas se a gente olhar para a história de vida dos dois, muita dedicação desde sempre, particularmente todo mundo conhece a história do Pena por ele ser brasileiro, mas pouca gente conhece a história de vida do Gordon. O Gordon é um cara que é a relação desde sempre. Já morou em academia, treina pra caramba, o cara se dedica full time. Então ele tem esse lado business, eu acho que pelo fato de ser americano, isso na cultura dele é muito mais forte desde sempre,
mas o Pena entrou muito bem também nesse jogo. Só que a gente vê ali um nível de profissionalismo que a gente não vê que isso afetou nenhum daqueles dois, não. Mas com certeza, Vitor, uma hora ou outra, o cara dá uma empolgadinha e erra a mão para mais. E aí, se o atleta não tiver com autoestima em dia, não tiver com um local de desabafo, com uma equipe que vai ajudar ele a ter suporte, pode afetar sim. O outro pode, se ver espaço, querer entrar na mente do outro. A gente vê mais isso no MMA. Mas está começando a acontecer no jiu-jitsu. Encarada, pesagem, conferência, essa coisa toda, e a gente vê aquele clima mais tenso, mas ali na hora um atleta olha para o outro rir, a gente vê a galera mais travada, outro mais inibida. Isso está sendo muito legal, cara, no jiu-jitsu, porque dá espaço para a gente acompanhar todo o período pré-competição. Pô, a gente vai conhecendo ali a rotina do atleta, vai vendo um outro lado bem legal, e, pô, com isso a imprensa, né, gera conteúdo diário, a gente vai ficando engajado e aprendendo. Então, o atleta precisa ter esse cuidado, e se ele quiser, ele consegue sim entrar na mente do outro. E, poxa vida, como você falou, né? Especificamente essa luta, esse evento, pô, é uma final, é quase uma super luta de ADCC que rolou ali. E, poxa, a gente teve, né, outros eventos vinculados que com certeza influenciaram muito o que aconteceu ali. Mas, independente de tudo, a gente viu, particularmente do Pena, um exemplo de profissionalismo ímpar. Porque, dado o ocorrido, ele entrar lá para cumprir o compromisso, o papel, o contrato, foi sinistro. Temos que respeitar isso. Verdade. E outra coisa que eu queria, antes de uma pergunta principal que eu vou fazer, como é que pessoas que fazem trash talking conseguem blindar propriamente para não se sentir pressionada? Visto que o Gordon e o McGregor conseguem fazer isso com maestria. Falando um pouco do Conor, mesmo que ele não vença, ele consegue sair intacto mentalmente daquela luta, ainda desafiando o cara que venceu ele. Como que é construído isso, Cássio? Essa forma de realmente blindar, apesar do resultado que você possa ter. Do Gordon, acho que é menos difícil falar, ou talvez mais difícil, porque ele não está perdendo. E do Conor, o Conor já perdeu algumas vezes, mas continua com a mente muito, muito blindada. Ô, Vitor, culturalmente, esses atletas, antes deles terem a expressividade que eles têm hoje, eles já tinham como referência outros atletas que faziam isso. Então, todos eles que foram formados lá fora, isso faz parte da construção do lutador. Então, antes mesmo deles terem alguma expressividade, uma mídia grande em cima, eles já tinham como referência outras pessoas que faziam isso. Isso faz parte do papel. O lutador quase que está se tornando um personagem, sabe? Por trás ali do Gordon, o King Ryan, que veste aquele personagem, faz aquela coisa toda, existe um Gordon ser humano. Por trás ali do Felipe Preguiça, do Felipe Pena, que é o atleta, o faixa preta casca grossa, que tem toda uma história sinistra de kimono, sem kimono, que vai para MMA, existe também o Felipe Pessoa. Mas ali, enquanto lutadores, ainda mais nesses eventos de luta casada, eles assumem um papel de um personagem, e todo o apoio que tem, a quantidade de marca, de todo mundo incentivando, apoiando, cara, não tem jeito, isso aí é aquele temperinho que vai dar, poxa, para fazer total diferença ali no dia do evento, no engajamento, nas vendas, faz parte. A gente vê muito isso no boxe, né? Que, pô, as lutas são milionárias e tem toda aquela questão de meses de conferência, de troca de ideia, e um dá uma alfinetada no outro, vai mostrando a preparação, o treinamento, né? É todo o aquecimento para a audiência, né? Que é o que move muita coisa, né? E ali as marcas vão sendo vistas, enfim, as várias esferas vão atuando, mas faz parte do business, cara. Mais do que nunca, o atleta de jiu-jitsu ele tem que também se desenvolver fora dos tatames. E aí ter autoestima, controlar a ansiedade para falar em público, tudo isso, cara, faz muita diferença. É necessário. As marcas querem ser vistas, né? E aí quando o atleta dá uma entrevista, pô, tem essa questão, igual o McGregor, é meio que inesperado o que ele vai fazer. Então todo mundo já tem ali na sua mente, meio que condicionado, uma vontadezinha de querer ver ele, porque ele dá o show. Então o show é hipervalorizado, né? E realmente faz diferença. É verdade. E agora a gente teve essa luta, o resultado, e em meio a esse grande duelo mais esperado, a gente teve uma notícia muito triste, que foi a perda do nosso ídolo Leandro Lô. E na entrevista do Felipe Preguiça após a luta, que eu assisti, o Cássio também assistiu, ele assistiu ontem, para a gente poder conversar sobre aqui. E como eu sempre falo no canal, eu sempre gosto de trazer especialistas para que eles detalhem muito mais a fundo do que eu possa dar uma visão jornalisticamente falando, porque
até onde eu posso ir a linha sobre resultado e notícia. Agora, para detalhar o que se passou ali mentalmente, eu convoquei o Cássio aqui para conversar um pouco com a gente. Se você não sabe, está assistindo essa entrevista, o Leandro Lu foi um dos amigos mais próximos do Felipe, amigo íntimo. Eles estavam sempre em todos os lugares juntos, fizeram muitas lutas um contra o outro e cresceu uma amizade muito forte. Eu acompanho a carreira do Preguiça desde faixa roxa, acompanho o Leandro Lu desde o estrelato dele de faixa preta. Eu lembro da primeira luta que ele e o Preguiça fizeram na Copa Pod, eu tinha acabado de assinar o contrato para ser estagiário da Gracie Mag. Então eu lembro até a forma que eu escrevi e tudo mais. E ver o Felipe daquela forma após a entrevista, eu, Vitor Freitas, entendo, compreendo, porque eu sei o nível de amizade que ele tinha com o Leandro. Agora, psicologicamente falando, Cássio, como é que você leu visualmente essa entrevista? E pelo fato do Preguiça expor um pouco ali a intimidade dele na entrevista, tiveram diversas críticas como se ele tivesse usado essa perda como uma desculpa talvez da performance e do resultado. Eu não aceito a pessoa escrever isso, que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Felipe Preguiça sempre, desde sempre, performou muito bem e a gente não vê ele dando desculpas por uma derrota. Eu acompanho a carreira dele desde muito tempo, eu nunca vi. Eu vi uma performance dele abaixo do normal que aconteceu no BJJ Star, mas isso é coisa típica, acontece. O atleta não está bem no dia. Eu queria que você explicasse de uma forma psicológica até onde uma perda de um amigo pode influenciar diretamente no teu dia ou do próximo passo, talvez como vai ser sua vida daqui para frente. Porque, lembrando, galera, não é só uma luta. Como o Preguiça mesmo disse, ele não tá nem ligando para a luta, entendeu? Se ele quisesse, ele nem faria essa luta acontecer, nem assinaria o contrato, porque ele já não tem nada mais a provar, ele tem 2 vitórias dominantes sobre o Gordon e tudo mais. Mas a gente não vai entrar nessa questão e sim do que se passou ali. Cássio, você tem um tempo aí para a gente debater e você falar, e eu quero ouvir muito o que você tem a dizer sobre. É um show. Ô, Vitor, como psicólogo, né, eu preciso falar baseado na ciência, né? Então, a ciência interpreta o luto como um momento onde ele há várias fases. E as primeiras fases, elas são muito intensas e elas afetam mesmo as pessoas próximas, né, de alguém que partiu, com muita profundidade. Não tem como mensurar. Você está entendendo? Todo mundo sabe mesmo a proximidade e a importância que o Leandro tinha para o Pena. E, poxa vida, a ciência só consegue dizer, ó, o luto envolve as fases X, Y, Z, as primeiras fases são muito intensas e as consequências disso, físicas, mentais, espirituais, para a química da pessoa, do corpo, cara, é imensurável de tão pesado que é. Então, a gente viu ali uma pessoa muito forte para estar cumprindo aquele compromisso com o nível de performance que ele teve, dadas as circunstâncias, né? Então, até aqui, a ciência ela segue numa linha de mistério, porque como que a gente pode avaliar para o outro o tamanho dessa perda? Não tem, é imensurável. Agora, falando como pessoa e como fã, apenas como um fã, nunca tive contato nenhum com o Dranolo. A gente ficou sentido, eu estava lutando o Vitória Open lá no dia, o ginásio tava um clima horrível. Assim, perdeu a graça tudo por aquele momento, por aqueles dias. Até hoje a gente vai na rede social, eu nunca vi uma pessoa tão querida, sabe? Então, não tem como mensurar o quanto isso afetou, mas afetou sem dúvida alguma e fundamentado na ciência demais, e a gente tem que, poxa vida, hipervalorizar a atitude dele de cumprir aquele compromisso sem precisar, sem ter que provar nada para ninguém, um atleta que já conquistou a sua independência de vida com a arte marcial, que literalmente está ali porque quer, porque gosta e deu um show para nós. Foi uma luta incrível, a gente assistiu ela do começo até o final, uma luta de longa duração, a gente teve ali várias expectativas, mas dado o ocorrido, cara, não tem nem o que falar, ô Vitor, com certeza atrapalhou demais, isso é mais do que real, digo isso fundamentado na ciência, enquanto pessoa, qualquer um que se colocar no lugar dele,
eu não tenho certeza que eu não conseguiria. Então, eu bato palma para a atitude dele e a gente tem que ignorar esse tipo de comentário, né? Porque não agrega. Nesse momento, a gente tem que ser solidário, se unir e, poxa vida, parabéns aí para o Felipe Pena. Sem dúvida, foi uma forma de honrar o grande amigo que ele tinha que fazia aquilo ali. Entrava para lutar com disposição, com superação e, literalmente, pô, fazia o seu melhor. E, Cássio, até onde o luto pode diminuir a performance de um lutador, visto que o Preguiça não teve nem tempo de... Ele não estava pensando muito nas decisões. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que te influencia ter o luto e ter umas obrigações grandes. Você chega, às vezes, o ser humano pode até falar algumas coisas mesmo sem estar pensando naquilo, pelo fato da... Explica pra gente como que fica a emoção e o psicológico com essa perda tendo uma obrigação tão grande. E o que poderia ser evitado para preservar mais o Preguiça por agora? O que você Sim. aconselharia como psicólogo a fazer? Sim, para ele realmente estar resguardado, né? Era só se ele não lutasse, porque, pô, sensorialmente, como que ele vai se organizar? Ainda mais numa luta que tinha toda essa questão que a gente falou agora há pouco, do trash talk, há uma rivalidade, tudo aquilo envolvido. Então, uma vez que ele escolheu se expor, ele não consegue ter o controle de todas as faculdades dele, como diariamente ele tem a vida toda, porque ele estava no momento ímpar e atípico, que a ciência entende, né? As primeiras fases são a de negação, são as fases de raiva, são as fases mais intensas. E não tem como a gente negar também da forma como tudo ocorreu. O sentimento de querer justiça, isso mexeu conosco de muitas formas. Então, poxa vida, não tem como criticar ou julgar, pelo contrário. Acredito, olhando por um olhar técnico, ou toda a corrida, assistindo a luta, fazendo tudo, ele fez muito. Ele se organizou bem demais lá do momento, porque, Vitor, a gente pode, cara, facilmente sofrer o que a gente chama de sequestro emocional, ser dominado sobre forte emoção, literalmente perder a cabeça. Então, pô, para a forma como tudo ocorreu, ali a gente viu um exemplo, cara, de uma pessoa muito forte mentalmente. Exato. E sobre essa questão da emoção, a respiração muda o senso cognitivo, né? As questões de pensar, elas ficam reduzidas até em quantos por cento você tendo uma perda tão próxima, o que de fato influencia na vida geral? O que você consegue fazer com cada vez menos performance logo nas primeiras horas assim? O que você reduz, o ser humano reduz no corpo, mente, alma? O que fica abalado, Cássio? Queria que você falasse o que fica abalado no ser humano com uma perda logo nas primeiras horas. Sim, se a gente pensar, assim que a pessoa recebe a notícia, né, a descarga de adrenalina, a produção de cortisol que ela vai ter, não tem como a gente falar em porcentagem, porque a gente não consegue, por mais que a tecnologia está tão avançada hoje, o nosso cérebro é uma máquina tão incrível, ainda tão incompreendida, que não existe um exame de imagem, de sangue, algo para mensurar, temos assim, né, de porcentagem, mas a gente consegue entender que, pô, a descarga ali que ele teve de estresse, gigante, então, isso afeta toda a performance dele de fazer força mesmo, e cognitivamente falando, a forma como ele começou a olhar para o mundo, para aquele dia, para aquela luta, sendo que já havia tanta pressão em condições normais e naturais, cara, pesadíssimo, pesado demais, sem dúvida, é uma grande fórmula para afetar. E aí eu continuo reforçando, cara, pô, quanto mais a gente racionalizar e pensar nisso, a gente ia só chegar à conclusão, não tinha nem que ter ido lutar. E aí o cara ir lutar e fazer o que ele fez, a gente vê, cara, o exemplo de como o atleta de jiu-jitsu ali é forte. E exatamente. Em questão da luta, eu vi o Preguiça muito bem. Não vi essa questão toda de domínio que o Gordo havia falado. Eu realmente não consegui ver. Lógico, ele se mostrou um atleta perigoso? Sim. Estava no momento bom da luta? Sim. Mas em diversos momentos a luta se igualou ali. O Preguiça também teve seus momentos bons. Então, assim, deu para notar também que o Gordon sente muito com a presença do Preguiça no tatame. Você concorda com isso ou você discorda? Eu digo sente pelo fato de você ver no formato do rosto, das atitudes, e que ele não fez as mesmas coisas que ele fazia antes. Eu não vi ele entregando papel, mostrando como ele iria finalizar. Então, muitas atitudes dele
não aconteceu nessa luta. Você acredita que o psicológico dele também fica influenciado com a questão de enfrentar o Preguiça, que já o venceu 2 vezes? Não, com certeza, é uma ameaça real. Nem precisa olhar para a estatística, não, só pela performance diária mesmo. Ele respeitou e tem que respeitar mesmo, porque qualquer vacilo ali, a chance dele perder é altíssima, é real. São dois grappling de alto nível mesmo. É uma final, é uma super luta da DCC, né? Não deixa de ser, como digamos que poderia estar ocorrendo novamente, mas eu acredito que a gente vai ver uma postura tão respeitosa quanto na super luta da DCC com o André Galvão, mas se a gente enxergar para como foi às vezes que o Pena conseguiu dominar a luta, pegar as costas e finalizar ele, se você olhar para a reação dele, principalmente no período onde a gente não tinha tanta expressão, ele se sente muito frustrado. O Gordon é um especialista de alto nível e as regras da luta foram no jogo dele. Então a gente está falando de uma pessoa que só faz aquilo. O Pena, ele, pô, quantos mundiais ele tem? Quantas tentativas de lutar absoluto? Enfim, tem nem o que falar. Há um foco variado. Gordon não. É praticamente desde sempre aquele foco, aquela regra, aquele objetivo da DCC. Então a gente está lidando com um especialista. E com o Felipe, que, pô, pano, sem pano, MMA, essa coisa toda, tem a sua própria escola, tem uma equipe, e um atleta que é só atleta, foca na sua própria performance e estuda aquela modalidade no local cultural para aquilo. Então ele respeitou mesmo, e pô, isso aí só mostra realmente o potencial do Preguiça. Verdade. Na questão da luta ali, o Preguiça não bateu no abafa ou pressão, ele realmente pediu para parar a luta. É bom que fique claro isso, né? O Preguiça não bateu na pressão, porque até então o Gordon estava chegando na meia guarda do Preguiça ali. Então, como o Cássio dissecou aqui, tem muitas coisas outras que envolveram essa luta, a performance do Preguiça, o jeito que ele deu a entrevista. Então, ele não estava ali 100%, até como ele mesmo disse, 100% mentalmente preparado. E quebra muito o atleta não estar mentalmente preparado para um duelo que exige muito. Então, você vê, a gente está falando de uma luta sem tempo. Então, onde o vigor físico tem que estar no mais alto nível possível. Se igualar a técnica, não pode não igualar o vigor físico, vamos ver quem vai cansar mais rápido. Então, eu também não, uma visão sobre a luta, essa luta de no time limit, sem limite de tempo, e ela quer ver quem resiste mais ao longo tempo, e não realmente quem tem uma performance melhor no quesito jiu-jitsu ou grappling, como vocês gostam de ouvir falar, quem vai pontuar melhor, quem vai fazer a melhor estratégia, porque a gente não tem um tempo. Então a gente vai deixar 2 horas, você pode fazer muitos pontos, não vai estar contando, pode levar muitos pontos também, não vai estar contando, tem uma hora que você cansa, fala, pô, não quero mais isso, acabou, cansei. Então acho que precisa ter uma nova luta, mas com o tempo. Pode até não ter um ponto, né? Mas com um tempo determinado. Também acredito. O que você acha sobre isso? Isso ia deixar tudo muito dinâmico, né? Isso ia ser extraordinário. A gente vê que no jiu-jitsu com pano, né, a Federação da Abu Dhabi vem com essa proposta de 5 minutos de luta, com vantagem contando ali como um ponto. Enfim, e a BJJF também vem fazendo ajustes na regra para tornar a luta cada vez dinâmica e estimular o jiu-jitsu para frente. Então, poxa, essa proposta é muito legal. Dentro da Flow Grappling, né, a gente vê aquele Who's Next, e, poxa vida, recentemente as últimas lutas duraram ali 1h30, 1h40 até ter uma finalização. Então, poxa, a gente vê ali um alto nível de performance, mas você ficar 1h40, 1h, 50 minutos assistindo a luta ali, cara, é complicado. A gente quer ver ali o atleta tá em alto nível ainda de performance, de gás, dando giro, atacando, dando os botes ali, jogando para frente e fazer acontecer logo ali um domínio com finalização. É verdade. Cássio, para quem não sabe, Cássio também é competidor, vai lutar o Brasileiro Sem Kimono, que já é nesse fim de semana. Cássio, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter topado fazer a entrevista, muito obrigado por esclarecer muitas coisas que às vezes a gente pensa que não influencia, mas como você detalhou aqui ao longo dessa quase 1 hora de conversa. Então, queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, onde pode
se consultar com você. Antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade. É tudo que o VF Comunica tem feito pela comunidade do Jiu-Jitsu, não só dando oportunidade para a gente trocar ideia, mas, eu acompanho diariamente seus conteúdos, eu aprendo muito. Então, acabo servindo melhor as pessoas que me procuram ao consumir o seu conteúdo. Então, cara, você disponibiliza tudo isso diariamente para a gente, desde as notícias dos eventos, a entrevista, com todo mundo. Enfim, então, gratidão também pelo seu trabalho. Para me encontrar é muito fácil, é só acessar lá o Instagram, @artesuavepsicologia, e qualquer informação que precisar já está tudo lá no link da bio, não tem segredo não. Galera, até a próxima. Valeu.